Sim. não é? A decência, né? O senhor fala muito sobre costume e doutrina. Qual é a diferença do costume e da doutrina? É uma pergunta muito importante também, porque isso muita gente faz confusão. A Aham. doutrina bíblica, a doutrina, são os ensinamentos cristãos, né? Que tem é, base bíblica. Naturalmente, a doutrina, o que a gente aprende da palavra de Deus, não muda. Ela é imutável. E eis aí o problema de que muita gente, né, não quer ser conservador, quer ser cristão e não quer ser conservador. Há uma contradição muito grande nisso. Porque as doutrinas não mudam. Jesus disse assim: passam-se o céu, passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passar. Então a doutrina ela não muda. Então a doutrina bíblica cristã aqui no Brasil deve ser no Japão, deve ser nos Estados Unidos. Sim. E outra coisa, daqui a 1000 anos Jesus não voltou, a igreja está aqui, a doutrina continua. O que é pecado há 100 anos atrás continua sendo pecado. Há 1000 anos atrás. Então, isso é doutrina. Agora o costume. Costumes são os hábitos, as coisas que a gente usa, a forma de se vestir, né? Usos e costumes são uma coisa muito ligada. Tá entendendo? Agora, os usos e costumes, ele tem uma mudança. Ele muda de acordo com a cultura, de acordo com a época, com o lugar, certo? Então, por exemplo, pegando um exemplo aqui da Assembleia do Ministério Pernambuco, né? Assembleia de Convenção Pernambuco, que é o pastor Ailton, tem igrejas na África, certo? Mas quando você assiste um culto aqui, no Templo Sede, e vai assistir um culto lá na África, totalmente diferente. Os africanos com aquelas roupas coloridas, Sim. dançando, que isso é natural deles, daquilo ali, né? E ninguém pode tirar isso, não se deve tirar. Né? É o costume, é a cultura daquele lugar. Deles, né? Né? Então eles dançam animados, aquela alegria, aquele colorido, aquela coisa, isso é oriundo da cultura deles. Então aqui é a mesma igreja, mas o povo vai estar totalmente diferente. Tem gente que não entende. Porém, existem aqueles costumes que estão muito ligados com a doutrina. Por exemplo, eu falei da forma de se vestir. Da forma de se vestir. Por exemplo, uma mulher teve um período na sua vida lá fora, longe de Deus, longe da igreja e tal. E era uma pessoa que era prostituta, se envolvia com muita gente, etc, se vestia nua e etc, aquela coisa toda. Ela aceita Jesus. Aceitou Jesus, tá? Pronto. A transformação, a princípio, vem da essência, de dentro. A palavra de Deus ela vai mudar o interior da pessoa. Só que quando a pessoa é tocada pela palavra de Deus e ela tem um novo nascimento espiritual, ela é mudada de dentro, ela muitas vezes reflete para fora. Vai ficar difícil dessa mulher continuar se vestindo indecentemente, porque ela não é mais aquela prostituta. É uma nova criatura, é uma mulher de Deus. Então, naturalmente, ela vai querer se vestir mais composta. Ela vai deixar alguns costumes, alguns usos, certo? Então, tem coisa que é muito ligada, porque tem gente assim, não, mas o costume é uma coisa, a doutrina é outra. Deus quer o coração e tal. Mas tem coisas que é muito ligada. Né? Então, vai acompanhando a outra, vai acompanhando como é a aparência do cristão, que a gente não se deixe levar pela aparência. Mas, muitas vezes, a aparência, a essência transformada, transforma a aparência. Transforma a aparência também. Tá? Agora, veja, isso é muito relativo do que uso, que costume, depende do que, né? Mas eu peguei esse bem exemplo aqui para mostrar, porque é muito direto. Então, não tem como uma mulher que teve um encontro com o Senhor, deixou a sua vida de prostituição, certo? De lascívia, né? E agora é uma mulher de Deus e vai continuar se vestindo vulgarmente. Ela vai mudar as roupas dela. Tá entendendo? Agora, que a roupa seja decente. Esse é o grande problema, porque o que eu acho que é conflitoso na Assembleia de Deus é o seguinte, certo? O que é decente o que é moderno, mas não é decente. Mas é decente. Tá entendendo? Às vezes a pessoa pode se vestir uma coisa que é moderna, mas está decente. Não está querendo dizer que está indecente. Né? E tem coisas que a pessoa está vestindo que não é moderno, é indecente, apesar de que é moderno, mas também é indecente. Então, eu acho que o grande conflito é esse. Não sei se deu para entender. Deu sim. Não é verdade? Porque tem roupa que você usar, por exemplo, eu naturalmente sou uma pessoa que costumo usar muito roupa
esporte fino, né? Ou social. Aí raramente, às vezes, eu uso uma roupa mais esportiva, né? Mas antigamente, por exemplo, hoje eu uso mais, antigamente nem usava muito, já por causa desse costume. O quê? Calça jeans. É difícil você encontrar um pastor tradicional mesmo, pentecostal, que use calça jeans. Ele não quer usar calça jeans. Agora me diga uma coisa, qual é o problema da calça jeans? Pois é. É verdade? Qual é o problema disso? Isso aí muitos estão começando a entender. Aí estão mudando. Né? A calça jeans está decente? Tá. Então qual é o problema? Você quer dizer porque não é social? Porque tem que ser social? Tem que ser esporte fino? Tá entendendo? Então acho que isso aí é conflituoso. Porque tem alguns que ainda se prendem muito a essas coisas. São esses costumezinhos, esses detalhes que eu acho que deveriam, com o tempo, a ser abolido. Deixa eu só. Eu vou aproveitar esse momento, porque agora a gente está vivendo numa fase, não sei se o Matheus e o Diego já viu, que é a fase que o pessoal fala muito o homem desconstruído. Já fala, o homem desconstruído. Não, o homem. Você já vai tirando. Eu tenho uma ideia. Eu vou mostrar aqui. Você que está na sua residência, você vai lá e pesquisar o homem desconstruído. Isso aqui, meu pastor, é um novo exemplo assim, de um homem. Isso é um homem desconstruído. Tá, então é um homem que usa maquiagem, assim, maquiagem extravagante, é um homem que... Cabelo comprido, Não, usa roupa de mulher, assim... mistura roupa de homem com mulher, roupa de mulher às vezes. E algo que a gente observa até em outros podcasts que são comentados, que esses homens hoje, eles são valorizados, assim, pelas mulheres, assim, não, eu como mulher, gostaria muito de um homem desconstruído, porque esse sim agora é um homem de verdade. Eu fico pensando assim comigo, poxa, eu entendo que é um conceito de modernidade, mas não é porque esse algo é moderno, que você acha legal, que esse é o homem de verdade, e eu que sou um homem tradicional, não sou um homem por causa disso. De verdade. Isso é um assunto muito polêmico, porque... Nós estamos vivendo, porque veja só, eu sou da época, quando eu era um rapaz, né, jovem, rapaz, adolescente, que se um menino, um colega da gente, fizesse sobrancelha, não era homem. Ele era considerado uma pessoa, um homossexual. Não, fazer sobrancelha? Oxi. Não. Depilar a perna? Tirar o cabelo aqui do... Tirar? Fazer a dread, assim, ficar grande. Já é exagero, né? Que eu acho que não tem nada de mal de amparar. Mas, assim, inclusive, quem olhar para minha sobrancelha vai pensar que eu já fiz sobrancelha. Nunca fiz sobrancelha. Não? Nunca. Nunca. Deus abençoou a sua sobrancelha. Porque a minha sobrancelha é bem feita. Até minha irmã diz, você tem uma sobrancelha desde criança, quando nasceu, que viu que sobrancelha bem feita. Então, toda a minha vida, se olhar direitinho, vai ver que a minha sobrancelha é assim. Eu nunca fiz sobrancelha. Até porque, na minha época, quem fizesse sobrancelha era mal visto. Não era uma pessoa séria, entendeu? Mas hoje em dia eu vejo alguns rapazes que fazem sobrancelha. E agora a coisa vai aumentando, né? Então, veja só. Com relação... uma coisa muito importante. Eu agora esqueci o país. Escócia. Obrigado, tá vendo aí? Ele tá acordado. Ele, quando acorda, ele trabalha. Eu trouxe para você trabalhar, para me ajudar. Não foi? O homem usa saia. Sim. O escocês usa saia. Então, alguém aceita Jesus lá, vai usar saia. É a cultura de lá. Mas, pastor, não é roupa de mulher? Sim, tudo bem. Não é roupa de mulher, mas naquela cultura, a saia é roupa de homem. Naquela cultura. Então, ele vai continuar usando saia. Sim. Agora, numa cultura nossa, nós somos ocidentais, que temos uma tradição, uma influência muito grande, né, da cultura judaica cristã, né, que a roupa do homem é diferente da roupa de mulher. A gente sempre seguiu isso. E agora o homem começar a usar roupa de mulher. Então... No mundo lá fora, tudo bem. Mas para uma igreja, não. Complicado. Porque fica complicado. Ele vai indo de encontro. Diferente, você chegar na África, já tem aquele costume daquelas danças, aquelas coisas. Entendeu? Chega na Escócia, o homem. Mas aqui não. Então, quer dizer, na verdade, uma pessoa dessa, por exemplo, estou dando um exemplo de alguém da igreja que queira seguir essa linha, ele está tomando, se moldando com o mundo. E essa questão do homem desconstruído nada mais é do que, a verdade, a desconstrução de muitas coisas, inclusive da família. Da família tradicional. Não é? Por quê? Porque o que acontece? Nós estamos vendo hoje uma libertinagem muito grande. E às vezes até uma certa
Tem pessoas hoje, por exemplo, tem rapazes, moça hoje, que por influência, né? Às vezes tem um relacionamento homossexual, alguma coisa assim. Aham. Mas por quê? Porque o mundo tomou essa proporção. Se a gente olha para a Bíblia diz o seguinte: você aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, é normal que no mundo cada vez mais a iniquidade aumente. Certo? Então, isso, de qualquer forma, é uma certa influência negativa do crescimento, às vezes, da promiscuidade. Uhum. Não é? Então, eu não tenho nenhum preconceito direto com pessoas que têm opções sexuais, etc. Não. A gente não concorda com a prática, porque a prática não tem sustentação bíblica, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. E isso não impede de eu ter pessoas na família, de ter amigos, né? De tratar bem, de chegar na igreja é honrado, é respeitado, Uhum. certo? De ser abraçado. E até aquela pessoa que se converter, pastor, eu estou precisando de ajuda. E a gente abraçar e a gente ajudar, porque a igreja é isso. Não é só, Deus nunca vai mostrar uma coisa errada e deixar para lá. Não. Ele mostra o que a gente está de errado, ele mostra o caminho para acertar. E nós, como igreja, devemos ser o braço de Deus para ajudar, para levantar. Então, não é nada pessoal. Mas não podemos dizer que essa geração é a geração de 30, 40, 50 anos atrás. Não é. Não é. A gente vê muitas vezes, não é verdade, esse avanço aí, muitos homens afeminados, usando roupas de mulheres, etc. Essa desconstrução é influência disso. Uhum. É influência disso. Então a gente não pode, eu não vejo isso como algo bom, como algo saudável, certo? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não vê uma sustentação para isso, né? Como eu disse agora há pouco, né? Tá lá, Antigo Testamento, Deuteronômio, se não me falha a memória, 28:5, né? Ou é 28:4, não estou lembrado bem. Homem não deve vestir roupa de mulher, mulher não deve vestir roupa de homem. Então eu não posso aplaudir uma coisa dessa. Por quê? Porque é um costume que está se distanciando do padrão bíblico de Deus. Né? E isso tem influência, isso afeta a família. Esse é o maior problema, é o afetar a família, é desconstruir a família. Porque quando Deus diz que homem tem que vestir roupa de homem e mulher tem que vestir roupa de mulher, Deus estabelece um padrão que ele criou, macho, fêmea e a prole. Quer dizer, a família tradicional. Se a- espiritual, pastor, da coisa, tudo isso leva a isso que o senhor falou, né? Para afetar a família. A família. Toda essa desconstrução, todo esse trabalho, né, por trás, há um dedo do inimigo para que a família ela seja afetada de alguma forma. Exatamente. Porque a família ela é um projeto de Deus. É o projeto de Deus, é a família, é a base da sociedade, é a base da igreja, certo? Então, o que acontece? O mundo e a igreja vão se distanciando cada vez mais. A verdadeira igreja do Senhor, ela vai cada vez mais estar distante do mundo. Uhum. E essas coisas mostram isso, o caminho que está isso. Então, lá fora é normal, para a gente não é. Eu vi um padre, por exemplo, eu falo logo assim, para não dizer assim, é coisa de pastor. Não. Aham. O padre contando, certo? Eu vi acho que foi um vídeo do YouTube, de um padre contando, certo? Da família da igreja, com a filha, né? A adolescente, jovem, Aham. de uma família lá da igreja católica, certo? Que ele parece que leu, eu não estou lembrado do detalhe, ele leu aquilo que estava escrito dela, não sei o que foi, e ele ficou assim, abismado. Ele contando que a menina tinha um namorado, certo? Mas ela parece que tem um nomezinho que dá. Isso é uma modalidade agora. Isso aí está virando vamos dizer assim, como é que diz? Natural não. Como é que moda. É uma moda, tá virando moda agora por aí, né? A menina namora com um rapaz, mas tinha outro rapaz, parece, certo? Que era interessado nela. Aí ela vai e conversa com o namorado para permitir que namore com os dois. É namoro em aberto, se chama Pronto, isso. namoro em aberto. Aí, tá vendo? Se aceito, vai se tornar um trisal. Exatamente. Então, o que acontece? Aí não aceitou.
E aí o que Cara, acontece? Teu, Mateus. A menina namorando com 2 namorados. Coisa que lá atrás a gente não via falar uma coisa dessa. Não, Isso era um não absurdo, passava né? nem pela cabeça da gente uma coisa Aham. dessa. Então você vê, são práticas que. Aí, vamos lá. Tá certo, pastor, mas não, modalidade de namoro, tudo bem. Como é que fica a família? Porque a família, o ideal é o quê? Que chegue a um casamento, né? Deixará o varão seu pai e sua mãe, como diz lá em Gênesis 2:24. Jesus vai reafirmar isso em Mateus 19. Deixará o varão seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher. São 2 em uma só carne. Como é que vai ser esse casamento? Não faz sentido, né? A não ser- Não aí- tem o padrão bíblico. Aí o casamento, se houver um casamento desse, não vai ser um casamento bíblico cristão. Porque o casamento bíblico cristão, ele é heterossexual, Uhum. monogâmico, quer dizer, um marido e uma mulher, né? E indissolúvel, quer dizer, só separa com Depois a morte separe, até que a morte separe, ou, um caso muito grave, como adultério, né? Adultério, traição, alguma coisa desse tipo. Então, como é que vai ficar? Então, essas coisas vão afetando, né? E daqui a pouco, o que acontece? Tem um rapaz que são amigos, mas o outro começa a usar uma sainha e começa lá, daqui a pouco Uhum. pode ser atraído pelo outro, daqui a pouco estão no caminho também não é? Da homossexualidade, etc. Né? Que é uma coisa que desconstrói também Uhum. o casamento, né? Porque se o casamento é entre um homem e mulher, bíblico, o casamento bíblico é esse, Uhum. então ataca a família. Então, de uma forma ou de outra, são ataques à família. Com Né? certeza. Então, são coisas que a gente... Bem, eu sou muito tranquilo, passei por faculdade, eu estudei jovem ainda, mesmo cristão, a minha fé foi muito atacada, passei por muitas provações, mas por uma parte foi muito bom, porque eu sei conviver com o diverso. Isso é bom. Eu convivo. Um rapaz desse, se for para trabalhar do meu lado, em um órgão público, qualquer coisa, eu vou tratar ele normal, sabe? Depois eu trabalhei também, fui nomeado, né, para trabalhar em um órgão da prefeitura. Trabalhei com 2 mulheres, acho que eram 2 mulheres que eram homossexuais Uhum. e um homem que era homossexual, né? E trabalhei com pessoas diferentes. Ninguém, até agora, né? Tinha um colega, me converti, pouco tempo ainda fiquei colega dele, não era tão mais Aham. amigo, que é da Ubanda. Da Ubanda. Ia muito pro lado de Ita, lá no Vasco da Gama. Então tem uma colega minha, que a gente, quando se vê, é uma festa, muito católica. Então eu não tenho dificuldade para conviver com os diferentes. Não Uhum. tenho nenhuma dificuldade. Agora, quando diz, pastor, o que é que o senhor acha disso? Eu não abro mão dos meus princípios bíblicos Importante. e não deixo de ensinar. O grande problema de alguns evangélicos, infelizmente, é que eles misturam uma coisa com outra e passam a ser preconceituosos, Uhum. intratantes, intolerantes. Tá errado. Tá errado. A gente precisa aprender muito com Jesus. Uhum. Jesus nunca compactou com o pecado. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Né? Mas o ladrão quis ver ele disse, eu entro na tua casa. Quer que eu vá lá? Zaqueu, desce depressa que eu pouso na tua casa. Né? Então ele comia com prostituta, com bêbados. Então ele nunca compactuou com o pecado. Estava ali sempre para trazer a palavra de Deus, para salvar, para curar, né? Mas nunca destratou ninguém. Nunca. A prostituta começou a ungir os pés. O outro, com o Simão, o fariseu, ficou dizendo, isso não é profeta não, pai. Né? Se ele fosse profeta, ele ia saber quem tocou nele. Ele estava achando errado a prostituta tocar no pé dele. Né? De tão impura que ela era considerada. Será que essa mulher prostituta era discriminada? Né? Aí Jesus dá uma lição de moral nele. Por acaso, quando eu cheguei aqui, tu lavasse meus pés? Não, essa daí não para de lavar, de ungir, enxugar com os cabelos. Né? Tu, por acaso, desse um ósculo em mim, ou seja, um beijo, que era costume normal, Uhum. mesmo homens, mas beijavam, né? A cultura lá é beijar. Ele não deu um beijo em Jesus e ela não cansava de beijar os pés dele. Não é verdade? Uhum. Então, jamais Jesus tratou com discriminação. Então, eu não concordo com essa questão de desconstrução, não concordo com algumas práticas por aí, mas, em termos de convivência, eu convivo tranquilamente com isso. E chegou na igreja, pastor, eu quero mudar. Vai ter apoio, vai ter oração, vai ter ajuda.
Porque a igreja sem isso não é igreja. Aham. Não é igreja. Aí é com divorciado também, que a gente tem problema. Divórcio é uma coisa muito delicada. Mas chegou alguém querendo mudar, querendo acertar. Igreja é isso. É, pois é.